Uma professora petista falando no DCM. O que será que ela vai falar? Renan, você precisa de foco nas lives, sabe? Hiperfoco. O Elon Musk tem hiperfoco, sabia? Bora. Eu ensino, tenho ensinado nos últimos tempos em contábeis e ensino também direito. Em direito, não tenho tido problema. No primeiro período, não tenho tido problema. Em contábeis, em alguns casos, sim. Eu já tive um aluno que veio dizer que eu era doutrinadora, que minha aula era muito política, que eu tinha que mudar a aula, e aí eu tive que falar com ele com muita força, que a aula era minha, quem decidia era eu, que primeiro ele se formasse, fizesse mestrado, doutorado, passasse no concurso. Que ele era meu aluno. Então, você tem um tensionamento, mas, assim, o que eu senti... Posso ser sincera, Leandro? Eu tenho muito mais medo. Eu acho muito mais agressivo, mais violento. Os identitários, que para mim também é fascismo, que se denominam de esquerda, do que os bolsonaristas, pelo menos minha experiência. Eles são muito... Ai. No DCM. Ela é professora do que, essa figura, né? Direito, ela falou no começo. De direito, mas ela dá aula num curso de direito e num curso de contábeis, né? Mas ela não falou qual a matéria que ela dá. Curioso pra ver a matéria que ela dá. O que tem contábil e direito? Tem várias matérias, na verdade. Você pode ter, sei lá, talvez direito comercial, deva ter, não sei. Mas assim, eu tô curioso pra saber o que ela dá aula, porque ela não tem cara de uma professora de direito comercial. O discurso de ódio caiu. Se fosse o 2630, tinha caído já lá. Assim, Não tem cara, porque o professor de direito comercial, em geral, é um cara ligado à lead comercial. Em geral, eles não costumam ser de esquerda, tá? Eu tive professor de direito comercial, era um departamento que era meio livre de maluco. Pelo menos na minha época, não sei como é que tá hoje. Mas essa análise que você tirou desse começo do vídeo, né, Suas? Ela falou que os identitários são fascistas de esquerda. Calma, é que eu vou chegar nisso. A primeira coisa, assim, que me irrita é o fato dela estar achando que ela tem esse direito à politização da aula dela. Eu queria saber onde ela leciona, se é público ou privado, né? Ou se você paga pelo curso, eu vou dar aula de outra coisa. Eu fui contratado para X, estou dando aula de Y. E vou me impor duramente, como ela falou, né? Os outros têm que aceitar o que ela tá fazendo. E óbvio que é doutrinação. Óbvio que é. Pô, todo mundo que já teve aula, eu já tive aula no ensino médio, eu já fiz cursinho, eu já fiz universidade pública. Tem professor que tira o dia pra falar o que quer. Todo mundo sabe que é assim. Não, hoje eu vou falar de tal coisa. Eu lembro, cara. Você teve professor petista? Na USP? Não, óbvio, eu tive. Porra, eu tive alguns professores. Fala um Lewandowski, famoso. Grande professor, que ele não é petista, ele era. Todo mundo falava que ele era a nomeação do MDB, né? Pô, eu tive aula com o Jorge Luiz Sotomayor, que é um marxista do direito do trabalho. Não tenho palavras pra descrever esse sujeito. A Laura Café, que o Olavo destruiu no debate. Toda essa galera aí, né? Enfim. Tinha um professor que tirava. Assim, o cara tirava a aula pra falar. Eu lembro no cursinho, né? Eu tinha ganhado uma bolsa num cursinho. E aí eu fiz o segundo semestre de 2002, gente, pra passar na FUVEST. E aí tinha esse professor de história, que era o professor de história geral. E eu lembro, cara, que ele foi, né? A aula dele foi passando aí pela timeline histórica. Ele chega ali na período da Revolução Russa. E a gente ficou uma semana tendo aula sobre a Revolução Russa. Aí eu fui falar, gente, pessoal, assim, não cai tanta Revolução Russa assim no vestibular, tá? A gente tá gastando tempo que a gente vê que tá estudando outros temas com Revolução Russa. Pra quê? Indignados e tal. Era um bom professor, mas ele falou, aqui ó, eu vou gastar uma semana pra falar de Revolução Russa. Por quê? Porque sim. É isso. É isso. Muito mais agressivos e muito mais intolerantes. Dentro do sala de aula, inclusive? Agora, vamos lá. Voltando pra... Eles também estão provando do próprio veneno, né? Também estão provando... todo mundo provando do próprio veneno. Porque, o monstro que eles estão gestando é um monstro também geracional. Né? Esses jovens com essa sensibilidade estranha dessa geração Z... Sim. Eu tive esse aluno na época da eleição de Bolsonaro, que foi bem interessante, porque ele era militar. Ele era bolsonarista, e aí até uma aluna disse, professor, ele é apaixonado por Bolsonaro, toda a aula eu criticava Bolsonaro. No último dia de aula foi bem interessante, porque ele chegou, me deu um abraço, aí disse, professora, muito obrigada pelas excelentes aulas. Agora, por outro lado, eu já ouvi muitos professores de esquerda colocarem que eles nunca sentiram tanto medo na universidade
por conta da questão identitária. Eles dizem, eu estou o tempo todo agora pensando no que é que eu falo, porque eu tenho medo de ser denunciado. Ué, se fuder. Eu quero, honestamente, que paguem. A gente tinha que incentivar isso. Tinha que incentivar isso. Tinha que pegar uns caras de direita da universidade. Pô, você vai agora, você é um trans, você tá ofendido, tá? Professor, tô ofendido, eu vou te denunciar. Eles se cagam, se cagam. É o que precisa fazer. É o que precisa fazer. Porque a esquerda faz, né? A gente fala assim, gente, é um absurdo que você tá falando. Absurdo? A Educafro tá pedindo 1 bilhão do Elon Musk. Absurdo? Absurdo é o seguinte, o mundo está absurdo. Absurdo é capitular. Agora tem que mostrar, levar a coisa pra raia da loucura mesmo. Vamos lá. Interessante. Antes você falou que está em entropia. Está em entropia mesmo. Não sei se vai melhorar. Tem mais um pouco, vamos ver o que ela vai falar. Sido muitas denúncias, né? E denúncias que são completamente infundadas por conta dessa questão identitária. E aí vamos voltar para a questão do fascismo. Eles se consideram bolsonaristas? Não. Isso é um movimento fascista? É. Porque tem os elementos do fascismo. Primeiro, a relação eu-outro, a cisão eu-outro. O aniquilamento do outro. A impossibilidade, né, de viver, de diálogo, a total impossibilidade. Interdição do debate, né? Total. E eles dizem, tal professor não pode discutir tal livro. Gente, vejam, quando eu dava disciplina Relações Raciais, por exemplo, os meus alunos vinham ao Casagrande Senzala todo. Você não pode compreender como se conformou o discurso racial no Brasil sem ler Gilberto Freire, você tem que ler o livro todo. Se fosse hoje em dia, eu não tenho dúvida que vai ter aluno que vai dizer, professor, não pode ler Gilberto Freire. Eu digo aos alunos, o pessoal pensa que texto de Facebook é tese de doutorado. Eles não estão lendo mais. Isso é extremamente preocupante. É verdade. Assim, o Gilberto Freire, né, pós-mortem, obviamente, né, foi alvo de um cancelamento aí. A obra dele, né? Porque os defensores do racismo estrutural enxergam nele um problema. O Paulo Cruz já tratou disso, tá? O Casagrande Senzala é um livro perigoso. Porque ele demonstra que as relações raciais no Brasil, elas são de uma complexidade que não é explicada pela teoria importada dos Estados Unidos, que é muito menos matizada, é muito mais branco no preto, né? É praticamente binária. Aqui não. Aqui as relações eram muito complexas. A gente teve uma live outro dia com eu, o Arthur e o Paulo Cruz. O Paulo Cruz falou demais disso, vocês devem ter assistido. É muito complexo pra você reduzir assim. Ah, não, é igual nos Estados Unidos. Não é, cara. O jogo aqui é outro. E aí sabe o que eles querem explicar? Brasil com critérios norte-americanos pra justificar um tipo de movimento negro pra receber grana na gringa que tem que copiar o modelo americano, né? Porque senão o americano não vai entender. Como é que você vai explicar um pardo por um George Soros? Como é que você explica um pardo por pardo nos Estados Unidos? Praticamente não, é muito pouco. Na verdade, sim, boa parte do negro americano sempre há algum grau de miscigenação, tá? Mas é muito pequeno comparado com o Brasil. O Brasil, cara, até a chegada dos imigrantes europeus no final do século XIX, começo do século XX, a população brasileira era muito parda. Porque as pessoas se misturaram aqui demais. É que aqui tinha um plano de brancalização da população, né? Houve. Isso não é conspiração, houve. A ideia de... Porque houve muitas teorias raciais no final do século XIX. Tá? Assim, o grande trend do mundo desenvolvido no Ocidente, ele era discutir raça. Todo mundo queria... E é muito engraçado que eu gosto do sistema dos indo-europeus, né? Todo mundo achava que o indo-europeu era o ariano. Não é. O ariano é indo-europeu, não. O indo-europeu é o ariano. Mas o indo-europeu era o ariano. Todo mundo queria ser o ariano porque é o povo original do blá blá blá. Teorias das mais malucas. E aí todo mundo queria ser o ariano da vez. Teorias sobre a origem do próprio povo, origens místicas. Aí alemães que tinha a teoria que os gregos e os romanos eles eram na verdade germânicos. Teorias das mais diversas. Todo mundo queria... Porque assim, como o grego e o romano era brabo, todo mundo... o Aquiles era germânico, tá? Todo mundo queria comprar isso aí. E tentar, mas enfim, essas teorias elas foram pseudociência do final do século XIX. Uma boa parte da produção intelectual de humanas ali, antropologia, história, uma parte, foi misturando com essa ciência sobre raça e tinha essa tese da, vamos dizer, da superioridade do branco. Então, vamos trazer branco pra cá e tal. Eu acho que, óbvio que a imigração no Brasil fez um bem danado ao Brasil. Os europeus que vieram pra cá estavam em outro estágio de desenvolvimento, trouxeram técnica, trouxeram conhecimento, trouxeram cultura de trabalho, assim como os árabes trouxeram. A comunidade libanesa, árabe, especialmente sírio-libanesa que veio pra cá, contribuiu demais. Você pode também falar da contribuição dos asiáticos que vieram pra cá também na imigração. Teve muita gente que migrou pra cá e contribuíram demais. Assim, houve um empuxo
econômico, civilizacional até com a chegada dos imigrantes aqui. Tirando, inclusive, o Brasil de relações econômicas e sociais muito arcaicas. Tá? São Paulo, em certa medida, e o Sul mudam porque as relações econômicas e sociais no Brasil eram de um arcaísmo tão grande, né? Essa coisa quase feudal que a gente tinha aqui, que chegou gente que estava realmente na modernidade, plum! Aí você tem um susto aqui. Mas você tinha essas teorias malucas, assim. Tinha bastante. Política de Estado, né? Foi política de Estado. Política de Estado.